Olá, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Aqui é o professor Cleves, mais uma vez gravando esse material complementar para vocês. Agora referente à aula de número 4, Arte na Pré-História. Vocês vão ver que esse capítulo está dividido entre arte no Paleolítico e arte no Neolítico. Mas antes de iniciar aqui, eu sugiro que vocês façam uma leitura do texto introdutório na página 36 para vocês verem como que a arte ela foi fundamental para o início de um pensamento sobre a comunicação, tá? Eu digo mais para que vocês atentem-se ao significado de protolinguagem aqui no texto introdutório na página 36. Tá? Já começando aqui com arte no Paleolítico, eu já adianto que toda essa produção ela não era pensada na sua produção como arte, tá? Isso ao longo do tempo, com as pesquisas, com as investigações dentro da história da arte, da história, da antropologia, que nós fomos intitulando isso como arte, porque a gente tem hoje as manifestações de desenho, de pintura, de cerâmica como arte. Então a gente está intitulando isso aqui, né, como uma linguagem também. Vamos lá. A produção na idade da pedra lascada, né, como é chamado no Paleolítico, ela tinha os desenhos nas pinturas rupestres. Vocês vão ver no vídeo do Avassai que vai falar especificamente das cavernas de Lascaux e de Altamira, né? Esses desenhos que são apresentados para vocês, na maioria das vezes, o que eles tinham de recurso para poder fazer eram ossos, eram pedaços de pedra, era madeira carbonizada, era algumas sementes, né, que tinham uma pigmentação muito boa para poder fixar em pedras, e aí esses eram os materiais que eles utilizavam. Esses desenhos eles vão mudar de acordo com a passagem do tempo, do período da arte do Paleolítico para o Neolítico. Mais para frente eu vou falar para vocês que mudanças são essas. Mas primeiramente eu vou falar sobre a representação. Como que era feita a representação na arte do Paleolítico? Eles pensavam na reprodução dessas imagens primeiro em alguns aspectos místicos, né, na crença que eles tinham relacionado à religião, e outro, né, em cenas que poderiam trazer sortes para eles, sucesso na caça. Por exemplo, se a gente tinha uma cena representada de um cara fazendo uma caça de um bisão muito grande, ele estava sugerindo que a dinâmica da terra trouxesse um sucesso para ele na caça e que aquele desenho dele se materializasse, se tornasse real, que realmente ele tivesse um sucesso na caça e trouxesse aquele animal abatido para sua família. Lembrando que o sangue também de alguns animais eram utilizados para fazer desenhos. Uma outra representação que eu posso trazer para vocês é a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf ela foi encontrada na cidade de Willendorf, por isso que ele tem esse nome. É um amuleto de aproximadamente 11 centímetros. Ela foi encontrada na Áustria, tá? Nessa cidade de Willendorf, entre 2500 e 2000 anos antes de Cristo. Tá? A representação dela ela tem um certo caráter de participação dos rituais de fertilidade, né? Tanto que ela tem os seios avantajados, as genitálias avantajadas. Uma escultura apenas de 11 centímetros, mas ela consegue mostrar com amplas, com a imagem muito nítida de que a desproporção é o que significa para eles ali, porque eles não têm um certo padrão. Na verdade, tem sim um certo padrão de beleza, não sei se a gente pode nem chamar assim de padrão de beleza, porque eu acho que eles não tinham. Eu posso estar subestimando, mas eu acho que eles não tinham esse senso crítico de padrão de beleza, mas é o que eles gostavam de reproduzir, né? Talvez uma pesquisa antropológica possa dizer bem melhor do que uma análise artística. Então as Vênus, eu estou falando as Vênus porque a maioria desses objetos encontrados, esses amuletos pequenininhos, eram chamados de Vênus, tá? Já no período neolítico, a pintura ela muda um pouquinho, tá? Ela era mais figurativa no Paleolítico, porque como o homem ele não explorava muito, ele não tinha muito essa habilidade, então ele se esforçava mais para tornar aquele desenho um pouco mais nítido. Depois, quando ele foi tendo um aparato maior, um contato maior com a produção de imagem, ele já estava acostumado, o mínimo que ele fizesse ele já entendia o que era. Então, elas se tornam um pouco mais abstratas, tá? No período neolítico.
E no período neolítico, quando ele começa a ter mais uma organização social, o início da agricultura, um acesso um pouco mais à tecnologia, que a gente pode chamar aqui, eles começam a produzir cerâmicas, né? As cerâmicas elas começam a surgir e aí elas deixam de ter essa produção humana que a gente hoje chama de arte, há muito tempo na verdade a gente chama de arte, ela já começa a ter o caráter funcional também. Por que funcional? Porque ela vai trazer a função de armazenar algumas coisas, seja água, seja um alimento, um peixe, alguma coisa, já que a gente está no início da agricultura ali, verduras, legumes, algumas coisas que eles colhiam ali para o sustento da família, tá? Uma outra informação importante que tem aqui na página 39, só em questão de curiosidade para vocês verem as técnicas que eles utilizavam para registrar as mãos, né? Eles colocavam as mãos e soprava com pigmento um canudo sobre as mãos e a mão deles ficava registrada ali o negativo. Isso também era uma técnica de pintura. No mais, eu sugiro que vocês façam um pouco da leitura, apesar de o capítulo ser bem curto e esse material ser complementar, vocês devem fazer também a leitura do capítulo e assistir a videoaula no Avassai. Tá bom? Um abraço, bons estudos.